uma entrevista do programa Educare. Hoje, com muita alegria, nós recebemos a professora Monique. Monique, tem muita alegria, muita satisfação, participei de alguns processos com ela e realmente eu fico muito feliz de todo o processo. Monique, que é formada aqui também no Instituto de Aplicação, fez mestrado conosco. Não conosco, eu não faço parte do programa, mas fez aqui no Instituto de Aplicação, especificamente no programa de pós-graduação em Educação Básica. Então, Monique, muito obrigado por nos receber, muito obrigado por estar aqui. Muito bom mesmo. Especificamente, eu vou fazer algumas perguntas bem simples para você. O nosso intuito aqui é justamente que você se apresente a sua pesquisa, apresente os projetos que você tem desenvolvidos e com relação com o Caio, mas a sua área é matemática. Como você vê o ensino de matemática hoje no Rio de Janeiro, no Brasil, as perspectivas que nós temos, tanto no passado e algumas melhoras, como você vê isso? Bom, Jean, primeiro é um prazer estar aqui, muito feliz de ter recebido esse convite, tanto para participar do Educare, quanto para estar aqui conversando hoje com vocês. Bom, eu penso que o ensino de matemática no Brasil, né, ele tem duas posições bastante distintas. A que a gente vê nas pesquisas, que é uma perspectiva muito bonita, educação matemática crítica, etnomatemática, laboratório de ensino de matemática, mas eu percebo que isso às vezes fica muito distante da realidade das nossas salas de aula. Talvez não aqui no Instituto, né, que nós temos um Instituto de Aplicação, então a maioria das pessoas está envolvida em algum projeto e leva isso para suas salas de aula, mas na rede pública em geral, talvez na rede privada não seja tanta propriedade para falar, mas essas perspectivas, principalmente a da educação matemática crítica, acho que ainda é muito distante das salas de aula. Ainda se tem a ilusão, talvez, de que a matemática ela está dentro de uma perspectiva neutra, que ela é isenta de posições culturais, sociais, quando na verdade a matemática ela é uma ferramenta também de construção de poder, né, de bem-estar da população, tanto quanto malefícios também para a população. E isso fica muito distante do que é ensinado para os nossos estudantes e da percepção que eles conseguem ter diante da matemática que é passada para eles, como uma ciência mecânica, de memorização, e não uma ciência viva que se relaciona com as questões sociais, né? Penso que é por aí. A gente tem uma batalha ainda, trazer as nossas pesquisas para todas as salas de aula. Não, bem bacana, Monique, você tocou em alguns assuntos importantes, eu prometo não vou falar muito, mas essa relação que você trouxe acho muito bonita, ciência viva. Acho que a proposta do Educare é como essa ciência viva está no processo educacional. Nesse cenário e outros pontos que você coloca, como educação crítica, educação matemática, como você vê o ensino de matemática, essa experiência matemática, essa matemática viva no processo de formação humana? Bom, eu penso que a educação matemática, né, ela tem muito a contribuir com essa formação humana, né? Eu trabalho muito dentro de uma perspectiva do Olisko Vismose, né, que ele traz pra gente que a matemática ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Então, a gente estabelecer críticas, né, da forma que a gente está usando essa matemática na sala de aula, para trazer o humano no sentido de quem está ali nessa sala são pessoas, trazendo para a questão, pensando já no meu projeto que abraça questões de gênero, por exemplo, né? A matemática ela ainda segue alguns estigmas de quem pode fazer matemática, né? Normalmente a gente pensa que quem pode fazer matemática é um homem branco, é alguém de uma classe social talvez mais favorecida. E as meninas, por exemplo, vão se sentindo excluídas desse cenário. As pessoas com uma classe social talvez menos privilegiada vão ficando de fora disso. Então, essa formação mais humana, no sentido talvez de estudar o que tem por trás dos números, a humanidade por trás dos números, talvez nem todos os conteúdos nos favoreçam, né, a essa relação. A relação que a matemática pode ter
nós pensarmos no pertencimento das pessoas também, a gente acolher todo mundo e mostrar que a ciência, que a matemática é uma ciência para todos, para todas, independente de gênero, de classe social, a gente fornecer recursos, né, ferramentas, acolhimento, para que todos sintam que tem capacidade, que tem potencial e que a gente se distancie de alguns binarismos que ainda permeiam a matemática, né, como o rápido e o lento, o verdadeiramente capaz e o esforçado, e aí a gente tira o mérito talvez de quem tem o esforço e não tem uma inteligência natural. Então é quebrar esses binarismos, né, que permeiam a matemática, levar ela para todos e todas, e além disso valorizar o humano que está por trás dos números que a gente lida o tempo todo, refletir sobre a importância de cada conteúdo, por que estudar isso, para quem isso está sendo interessante, a quem isso está beneficiando, essas questões que estão por trás do que a gente passa na nossa sala de aula. Não, super interessante, assim, também, né, eu estou aí na batalha da matemática, no campo, a educação matemática, e eu já cansei, assim, de ver você ter que dizer que a matemática é humana, que a matemática faz parte de uma estrutura conceitual, mas também histórica, cultural, e nestas relações é uma ciência humana. Esses binarismos que são feitos são muito maléficos, essa é a realidade. Então, nesse sentido, Monique, você já tangenciou um pouco, mas eu gostaria que você apresentasse para a gente o seu projeto de extensão na Educare, entendo que você tenha relações além da UERJ, evidentemente, relações de pesquisa, então fique à vontade para desenvolver aquilo que você já tem feito, falar conosco sobre o projeto, resultados ou perspectivas, aquilo que você desejar. Bom, aqui no CAP, né, estou começando esse ano, tanto a trabalhar aqui quanto com o projeto de extensão, que é Meninas na Matemática, Desconstruindo Estereótipos e Evidenciando Talentos no CAP UERJ. Bom, a intenção do projeto é que a gente tenha 3 frentes diferentes. Uma frente de produções de materiais didáticos que vão buscar se livrar justamente desses estereótipos que a gente está acostumado a ver no livro didático, que colocam as mulheres em determinadas posições, subalternas mesmo, socialmente, né? Verdades socialmente construídas como posições subalternas. E os homens em posição de prestígio. Quando você fala de um cientista, quem está nessa posição é um homem. Quando você fala de um engenheiro, de um grande empresário, as mulheres não ocupam essas posições nos materiais didáticos. Além disso, é muito raro que a gente veja uma figura feminina dentro da história da matemática que é contada na escola. Então, a ideia desses materiais que a gente vai produzir é justamente romper com esses estereótipos, trazer mulheres em outras posições, em posições de poder, em posições de valor, e também trazer as mulheres que constituíram a história da matemática, né? A matemática não foi feita só por homens europeus, então é trazer esses outros rostos. Essa é uma frente. A outra frente é apresentar para os nossos estudantes, né, mulheres que tenham destaque, tanto na área da matemática quanto em outras áreas, né? A física, a computação, a engenharia, a arquitetura, áreas que se relacionam, né, com a matemática, que conversam com a matemática de alguma forma. Bom, a outra frente do projeto é valorizar as próprias estudantes do CAP, né, utilizando não só a nota como recurso inicial, que às vezes a gente olha essa aluna é nota 10, mas uma outra talvez que não se destaque por meio da nota, dar esse olhar, essa oportunidade subjetiva para essa estudante, talvez desenvolver o potencial máximo, né, dela com outro olhar, um olhar mais atento e valorizando as potencialidades das estudantes. E por fim, uma terceira frente seria convidar mulheres de destaque em diferentes áreas que se relacionem com matemática para palestrar, para conversar com essas estudantes, seja na matemática, na física, na arquitetura, na computação, todas as áreas afins que podem despertar o interesse dessas meninas que fazer futuramente. Monique, a gente tem uma última pergunta, acho que é uma pergunta às vezes polêmica, mas assim, diante do que você nos apresentou, vai ser muito bonito perceber o seu olhar
tanto do ponto de vista histórico, você olha, e você evidente deu um corte muito específico de gênero, você poderia ter dado um corte étnico-racial, um corte social e econômico, e você tem um viés justamente, olha, vou olhar para ver como conseguimos modificar esse cenário na atualidade. Então é muito interessante observar esse seu olhar do ponto de vista da história, do ponto de vista da formação dos professores, do material didático. Nós agora estamos fazendo um vídeo de divulgação científica, então falávamos em off sobre alguns vídeos produzidos no Brasil e outros efeitos que se tem. Então, nesse sentido, nesse contexto, não apenas de uma formação do ponto de vista formal, perdão da redundância, mas de você ter toda essa formação acadêmica, mas também esses outros tipos de formação para problemas, às vezes, que a academia não quer ver, a academia se cega, vira naquilo que algumas pessoas chamam de costa um castelo de Marfim. Como você vê, que mensagem você gostaria de deixar para os futuros educadores, diante de tudo isso que você nos mostrou, a partir desse olhar do seu projeto bem específico e que deve ser valorizado na questão de gênero? Eu queria deixar para os futuros educadores, né, principalmente, a mensagem de que nós somos profissionais do humano. Apesar de estarmos lidando com a matemática, essa é a nossa ferramenta, mas a nossa relação final está sendo estabelecida com os estudantes, seja os nossos alunos aqui na educação básica, seja quando a gente está trabalhando na formação de professores. Então a gente ter essa sensibilidade no olhar, de não descartar nenhum potencial de imediato, não rotular ninguém. Como você destacou, eu tenho um recorte pensando no gênero, mas a gente não pode ignorar todas as interseccionalidades, né, que nos perpassam. Nós somos gênero, mas nós somos raça, nós somos classe, nós somos N coisas que nos perpassam. Então eu acho que é ter essa sensibilidade que o humano traz, mesmo quando a gente lida com uma ciência dita exata. Poxa, Monique, eu gostaria de agradecer a sua presença. Vendo você falar, lembrei, não vou citar o momento, mas você sabe bem, Vanderlei, às vezes conversa comigo e ele fala, não, como está indo? Gostando muito bem, eu fico muito feliz, sabia que seria uma ótima aquisição para o Instituto de Aplicação. Então, eu gostaria de parabenizar pelo projeto, falar para vocês que estamos muito felizes com a sua presença, agradecer pela presença e a vocês que nos ouvem e assistem, sugerimos novamente, nos acompanhem nas nossas redes sociais do EduCAI. Temos constantemente atualizado com projetos feitos no Instituto de Aplicação, em institutos parceiros, escolas parceiras, institutos de ciência, museus no estado do Rio de Janeiro e também atividades na sala de aula, atividade na formação de professores, participação em congressos. Então, todos são muito bem-vindos a entrar em contato conosco, participar de todos os nossos projetos. Agradecemos e até a próxima.